A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, da Escola Dominical, nesse terceiro trimestre do ano de 2023, onde nós temos estudado a revista que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa é a revista que nós temos estudado nesse trimestre. Hoje é a última lição, a lição 13, lição que vai ser estudada presencialmente no dia 24 de setembro de 2023, e tem o título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E o texto áureo, que está em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E a verdade prática nos diz o seguinte: a dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Essa é a função da igreja, é mostrar Deus ao mundo, é ser o sal da terra, ser a luz do mundo. E quando as pessoas olharem para ela, olharem para nós como igreja, verem ali o próprio Deus. Essa é a função da igreja. Nós vamos fazer aqui uma rápida recapitulação do que nós vimos ao longo do trimestre, nas lições, até porque a lição de hoje nós estaremos tratando, como um fechamento, né? Então nós estaremos falando aqui a respeito deste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E na lição 1, por exemplo, nós estivemos estudando a lição com o tema A Igreja diante do espírito da Babilônia, e ali nós vimos, né, que esse espírito da Babilônia é justamente o sistema maligno, né, que domina o mundo hoje, a sociedade que nós temos, domina com o pecado, se opondo a tudo aquilo que é da parte de Deus, né, a todo o conhecimento do Deus verdadeiro. Então o espírito da Babilônia é aquele que se opõe a Deus e que governa, né, esse sistema mundano. Então, hoje nós estaremos vendo, né, todas essas ações do espírito da Babilônia que se opõem à igreja de Cristo, e veremos também aí, né, os males que estão destinados às pessoas que rejeitam participar do reino de Deus e desejam ali, né, por livre e espontânea vontade, rejeitam a Deus, desejam fazer parte ali do império, né, esse império da Babilônia, né, esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, aqui no capítulo 2, na lição 2, nós estudamos a respeito da deturpação da doutrina bíblica do pecado, né? Ali a gente viu a tentativa, né, de trocar o pecado moral por um pecado social, né? E a consequência disso daí, levando a uma normalização do pecado, né? Então, o espírito da Babilônia promove essa tentativa de fazer com que o pecado moral, que é o que a Bíblia indica como pecado, que é o que a Bíblia indica como algo contra a santidade de Deus, eles tentam promover dentro da igreja, dentro da sociedade, a ideia de que isso não é errado, não faz mal, e acabam normalizando aquilo que é errado, e aquilo que podemos deixar em segundo plano acaba sendo colocado em primeiro plano e colocado realmente como algo que é errado. Então, na lição 3, nós vimos o perigo do ensino progressista. E aqui nós vimos o progressismo, né, que é esse progresso sem Deus, e as principais teorias progressistas, né, nós estivemos estudando também ali, que tentam acabar com a autoridade das Escrituras, né, sempre vindo em oposição às Escrituras sagradas, né, e aí promovendo a desconstrução da Bíblia, na tentativa de modificar a palavra de Deus, o teísmo aberto, né, tirando a divindade de Deus, e também aí a gente viu a teoria da demitologização, né, a tentativa de tirar o lado espiritual da Bíblia, né, o que eles chamam de mito, né, os milagres da palavra de Deus. Então a gente viu isso aí no perigo do ensino progressista, né, tentativa de tirar aí a autoridade
das escrituras sagradas, através do ensino progressista, um progresso sem a presença de Deus. Já na lição 4, nós estivemos estudando quando a criatura vale mais que o Criador, né? E ali nós vimos a revolução do pensamento humano, isso desde o final da Idade Média, que acabou aí, né, fazendo com que houvesse a substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo. Ali nós vimos, né, então você tira Deus do centro e coloca o homem no centro, coloca a criatura no centro, e isso acaba resultando numa adoração à criatura no lugar do Criador. Já na lição 5, nós vimos ali a dessacralização da vida no ventre materno, né? A prática do aborto como uma parte da cultura da morte, né? Ali também nós vimos outros elementos também que fazem parte dessa cultura da morte, né? Mas em especial a prática do aborto, né? A matança das crianças ainda no ventre materno. Já na lição 6, nós vimos a desconstrução da masculinidade bíblica, né? Na 6 foi a desconstrução da masculinidade, e na lição 7 nós vimos a desconstrução da feminilidade bíblica. E aí a desconstrução da masculinidade bíblica, que a gente viu que, de acordo com a Bíblia, o homem ele possui um papel diferente da mulher, né? As funções ali do homem, o papel do homem é o de proteger, prover e liderar. E nós vimos aí que o que ocorre hoje em dia na sociedade, na verdade, é uma apologia à homossexualidade, né? Então a masculinidade bíblica ela é rejeitada, deixada de lado, e o que há, na verdade, é uma apologia à homossexualidade, aquilo que é homossexual, e também uma crise de liderança na sociedade, né? É função do homem, isso Deus criou o homem dessa forma, liderar. E o que a gente tem visto, na verdade, são homens fracos, homens que não têm pulso firme, homens que não sabem liderar hoje em dia na nossa sociedade, o que tem gerado é uma crise de liderança. Já na lição 7, nós vimos a desconstrução da feminilidade bíblica, né? De acordo com a palavra de Deus, nós vimos ali a mulher virtuosa como um símbolo da feminilidade bíblica, né? E ali nós vimos a desconstrução desse símbolo, né, de feminilidade bíblica na sociedade através do ativismo feminista, né, que tem atuado cada dia de forma mais intensa em nossa sociedade, né, especialmente na sociedade brasileira. A gente tem visto bastante as consequências do ativismo do feminismo na sociedade brasileira. Na lição 8, nós vimos transgênero. Que transrealidade é essa? Né? E aí nós vimos a depreciação que há hoje promovida pelo espírito da Babilônia da heterossexualidade, né? A heterossexualidade que eles chamam até de heteronormatividade, né? Como se fosse algo imposto, como se fosse algo ruim e que escraviza a sociedade, e não algo natural que foi como criado por Deus. E também nós vimos aí a construção de narrativas, né? E esse ataque à heterossexualidade, essa construção de narrativas para tentar impor uma homossexualidade à sociedade são usadas aí como armas, né, para deturpar a sexualidade conforme a palavra de Deus. E na lição 9 vimos uma visão bíblica do corpo, né? E aí nós estivemos vendo essa visão bíblica do corpo humano, né, como um homem exterior, um homem interior, um corpo, alma e espírito, em contraste com a visão secular do corpo. E aí nós estivemos vendo que o mundo hoje ele faz apologia ao hedonismo, ao narcisismo, à erotização, à libertinagem, a uma autonomia, entre a sua autonomia corporal, e aí isso proporciona, né, a prática do suicídio, do aborto. Então tudo isso foi visto na lição 9. A lição 10 nós vimos a renovação cotidiana do homem interior. E aí nós estivemos vendo a necessidade de um fortalecimento diário, né, do nosso homem interior, e esse fortalecimento é obra do Espírito Santo. Isso tudo para nos ajudar na batalha espiritual contra a cultura secularista. E na lição 11, nós vimos cultivando a convicção cristã, né, a certeza da nossa fé. E aí nós aprendemos com o apóstolo Paulo, né, ali na sua viagem missionária, na epístola que ele escreveu aos Tessalonicenses, a cultivar
a convicção espiritual, a convicção moral e a convicção social. Isso tudo para podermos permanecer mais firmes na nossa fé. Né? Então, todas as batalhas, as dificuldades que nós passamos, se nós nisso cultivarmos a nossa convicção cristã, a nossa convicção espiritual, a nossa convicção moral e a nossa convicção social, nós estaremos cada dia mais firmes na nossa fé em Cristo Jesus. E por último, na lição 12, lição passada, nós estivemos estudando sendo a igreja do Deus vivo, né? E a gente viu que a secularização, ela tenta afastar a igreja do seu principal objetivo, né? Que é preparar-se, santificando-se para a vinda do Senhor Jesus, né? E por isso nós vimos lá, né? Zelar, ensinar e defender a Escritura Sagrada, a verdade bíblica, que é o que o Espírito Santo, né, a ferramenta utilizada pelo Espírito Santo para a nossa santificação. E aí, na lição de hoje, né, nós vamos estar estudando a lição Mundo de Deus no Mundo dos Homens, a implantação do reino de Deus no mundo, né, como foi que se deu a implantação do reino de Deus no mundo. Já estamos, né, com esse reino implantado, ele ainda não na sua perfeição, na sua totalidade, mas já está em curso. Nós fazemos parte do reino de Deus no mundo, e nós veremos como ele foi implantado, o tópico da nossa lição. Depois nós veremos também as bênçãos recebidas por aqueles que pertencem ao reino de Deus, bênçãos aí decorrentes do sacrifício expiatório de Cristo. E, por fim, nós estaremos vendo os males na vida daqueles que rejeitam viver para Deus, né, males presentes e males também futuros, no porvir, e que acabam escolhendo pertencer ao mundo, esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Então, na lição de hoje, a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, no capítulo 1, nos versículos 21 ao 23, e em Gálatas, no capítulo 4, dos versículos 3 ao versículo 7. Então, aqui no tópico nós veremos o reino de Deus no mundo. Né? E para que esse reino ele fosse implantado, né, no mundo dos homens, foi necessário que o próprio Deus ele se fizesse carne, né, que é conhecido aí como mistério da encarnação. E aí João, sua epístola, João, ou melhor, no seu evangelho, né, no evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 14, diz o seguinte: e o verbo se fez carne. Esse verbo aqui, tratando do próprio Deus, e o Senhor Jesus, né, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? Então, quando a pessoa de Jesus, né, o próprio Deus, a pessoa de Jesus, pessoa que a gente fala na Trindade, né, você tem a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Filho, a pessoa de Jesus. Então, a pessoa de Jesus se fez carne, né, que é o mistério da encarnação. Ele passou, então, a possuir duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Ao mesmo tempo, ele era 100% homem. Não é que ele era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem, passou por todas as dificuldades que nós passamos, com a diferença, né, entre nós e ele, que é que ele não pecou, né, foi sem pecado, mas passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos e também permaneceu sendo 100% Deus. Isso é conhecido como a união hipostática, né? Jesus ele possui em si, na sua pessoa, a natureza humana e a natureza divina. E essa encarnação de Cristo, ela foi necessária para poder satisfazer a justiça de Deus, porque a partir do momento em que o homem peca, ele fere ali a santidade de Deus, e a justiça de Deus, que está em comunhão com todos os seus atributos, é acionada, e essa justiça, ela vai agir. E pelo pecado, o homem deve receber como consequência, além do seu pecado, a morte.
Contudo, né, a gente vê que para satisfazer essa justiça de Deus, Cristo, ele encarnou. E ele encarnou, né, ali, participando da nossa natureza, justamente com o objetivo de poder expiar os nossos pecados. O escritor aos Hebreus, ele fala a respeito disso no capítulo 2, da Epístola aos Hebreus, dessa necessidade de Cristo ter encarnado para poder expiar os nossos pecados. Hebreus, no capítulo 2, e nos versículos 14 ao 18, diz o seguinte: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, em tudo, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer ou salvar aos que são tentados, né? Então a gente vê aqui que Cristo, ele se fez carne, ele encarnou para passar pelas mesmas coisas que nós passamos, para poder, assim, expiar os nossos pecados. Então o motivo da encarnação e da morte de Jesus foi a expiação dos nossos pecados. Então Cristo, ele morreu para poder expiar, para poder fazer com que os nossos pecados eles fossem perdoados. A gente vê que no Antigo Testamento, quando falamos de expiação, né, o animal ali, ele era morto para cobrir os pecados do povo. E aqui Cristo, ele é morto para perdoar os pecados, lavar totalmente as pessoas dos pecados. É um sacrifício perfeito, um sacrifício único, um sacrifício eterno, como o próprio autor aos Hebreus, ele fala a respeito do sacrifício de Cristo. E esse sacrifício não somente para cobrir pecados, mas para limpar, lavar o homem de todo o pecado, porque o sangue de Cristo, como João disse na primeira epístola, nos purifica de todo o pecado. Então, dessa forma, tendo os nossos pecados expiados, nós podemos participar do reino de Deus. Esse foi o propósito, essa foi a finalidade da encarnação e da morte de Cristo, para podermos ter os nossos pecados perdoados, expiados, e podermos participar do seu reino. E com relação à mensagem do reino, ela foi trazida primeiramente por João Batista, né? E a gente vê aí ele como precursor de Cristo, né? João Batista, a voz do que clama no deserto. E aqui a gente vê em Mateus, no capítulo 3 e no versículo 2, a mensagem que João Batista pregava. Ele dizia assim: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama, Mateus 3, 2, e João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Essa era a mensagem que João Batista pregava: arrependei-vos, se arrependam. Por que se arrepender? Por que motivo eu vou me arrepender dos meus pecados? Porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus, quando ele venceu ali a tentação no deserto, deu início ao seu ministério, e ele começou a sua pregação, ele pregava da mesma forma. Em Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui nós vemos que há, né, algo em comum entre as pregações. As pregações, elas são idênticas ou semelhantes, né? As pregações, elas falam da mesma coisa, e o que nós observamos em comum é que há um forte apelo aqui com relação ao arrependimento. E eles falam: arrependei-vos, arrependei-vos. E falam que é chegado o reino dos céus. Como a gente já falou, a implantação do reino dos céus, ela se deu com a encarnação de Cristo. E a mensagem começou a ser pregada por João Batista, e em seguida o próprio Cristo, ele veio ali, após o seu precursor,
pregando a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, a mensagem do reino, é uma mensagem de arrependimento, que no grego é metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de postura, né? Indica essa volta, né? Você está indo por um caminho e você volta para outro, isso é a metanoia. E sem esse arrependimento é impossível entrar no reino de Deus, no reino dos céus, né? Como o reino de Deus, reino dos céus, né? Mateus ele não utiliza essa expressão reino de Deus, mas são termos semelhantes. Então é impossível entrar no reino dos céus ou no reino de Deus sem o arrependimento. Então eles diziam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui a gente vê, então, que isso está diretamente relacionado ao novo nascimento. Como quando Cristo está falando com Nicodemos, e a gente vê lá em João, no capítulo 3, essa passagem, Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos chega até Jesus, Jesus diz que é impossível ver e entrar no reino dos céus, no reino de Deus, sem ter nascido de novo. João 3, os versículos 3 e 5, que diz assim, versículo 3: Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele diz: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você veja que é impossível, sem o novo nascimento, sem arrependimento, sem conversão, sem perdão de pecados, é impossível ver e entrar no reino de Deus. Então somente o arrependimento dos pecados e a fé no sacrifício de Cristo é que podem fazer o homem uma nova criatura para que ele possa participar do reino de Deus. Como Pedro, quando está pregando ali, após a cura do coxo, ele diz: arrependei-vos, né? Lá em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem perdoados os vossos pecados, para que venham os tempos de refrigério na presença de Cristo. Então veja que para poder obter o perdão dos pecados e nascer novamente e entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, é necessário arrependimento, é necessário conversão. É necessário um reconhecimento de que está errado, se arrepender do que está fazendo e dar meia volta, não fazer mais aquilo, fazer agora aquilo que faz parte do reino de Deus. Né? Então é papel da igreja. Né? Você veja, começou com o precursor João Batista, Jesus trouxe o evangelho, pregação do evangelho, e hoje é papel da igreja proclamar essa mensagem do reino a toda criatura em todo o mundo. Né? E aqui nós vemos também os valores desse reino, né? que atualmente é um reino espiritual, mas que futuramente será também um reino literal, um reino físico, né? Com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ali no milênio, né, haverá, Jesus ele reinará literalmente, né, sobre toda a terra. Né? Quem reinará sobre a terra será o Senhor Jesus Cristo no reino do período do milênio. E esses valores, esses valores do reino, podem ser observados ali em Mateus, né, nos capítulos 5 a 7, no Sermão do Monte. Inclusive, né, o Evangelho de Mateus é chamado também do Evangelho do Reino. Né? E aqui nós vemos, né, no Sermão do Monte, Jesus revelando os elementos da ética e da moral do reino de Deus, que tem aí esses elementos, né, esses valores, têm o objetivo de fazer com que a pessoa ela saiba como ela deve se portar como cristão. Então o cristão ele tem uma forma de agir, ele tem valores, ele possui uma ética cristã, que está indicada na palavra de Deus. E aí, mais precisamente, falando aqui, no Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte existem vários valores que devem ser seguidos. Isso daí a gente até já estudou, teve um trimestre no ano passado, né, nós estudamos somente a respeito ali dos valores indicados no Sermão do Monte. Aqui na lição o autor ele traz 10 pontos, né, que há no Sermão do Monte, e que devem ser destacados, e que os filhos do reino
eles devem expressar esses valores no dia a dia em que eles vivem. E aqui o autor traz o seguinte, ele diz assim, o necessário controle da ira. E aqui ele traz as referências, né? Mateus 5, 21, 22, e cada um aqui ele vai trazendo as referências, os irmãos vão conferindo, né? Aqui não dá para a gente fazer a leitura, mas os irmãos vão conferindo aí as referências através da revista. Né? O ponto 3 do tópico 1, né? E aqui ele fala, né, desses valores que se destacam no Sermão do Monte, o necessário controle da ira. Em nosso dia, né, onde muitas pessoas se iram tão fácil contra o seu próximo e leva a fazer besteira. Aqui ele fala da fuga da imoralidade sexual, né? Também no Sermão do Monte é falado a respeito da fuga da imoralidade sexual. O casamento indissolúvel, né? E, infelizmente nós temos visto aí a banalização do divórcio em nossos dias, as pessoas estão se casando, separando facilmente. A honestidade no falar, né? E nós devemos ser verdadeiros, né? Uma batalha entre a verdade e a mentira desde o início da humanidade, e nós devemos aí estar do lado da verdade, sermos honestos, verdadeiros em nosso falar. Não revidar as ofensas, né? Não, devemos tomar muito cuidado com isso daqui. Muitas pessoas, elas têm um pavio curto, e nós, como o próprio Tiago nos diz, nós devemos ser tardios em se irar. Infelizmente, muitos aí têm se irado muito facilmente, revidado, pagando o mal com o mal, né? Quando nós devemos, na verdade, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Aqui também ele fala da esmola, a oração e o jejum, né, que são disciplinas cristãs, a partir de um coração sincero, um coração verdadeiro. Fazer isso realmente para Deus, para a edificação espiritual, mas para Deus, e não para mostrar para os outros. Se fizermos isso para os outros, cumprimos essas disciplinas cristãs querendo mostrar para as outras pessoas, estaremos recebendo a recompensa já aqui mesmo. O não julgar os outros, esse julgamento aqui, obviamente, trata do julgamento temerário, né? Para os irmãos que querem entender melhor o Sermão do Monte, a gente falou aqui, no ano passado nós estudamos a respeito disso, não me engano foi no segundo trimestre de 2022, e quem quiser aprender mais, nós temos uma playlist aqui no nosso canal, né? Explicando aí esses, cada um desses pontos aqui do Sermão do Monte, nas lições desse trimestre em que tratamos a respeito desse assunto, né? Os irmãos que quiserem assistir para aprender a respeito disso, porque não participaram, ou enfim, já viram há algum tempo e querem relembrar, né? Foi uma lição muito boa ali, aquela revista naquele trimestre, foram lições muito boas, e os irmãos que quiserem assistir, nós temos aqui gravadas as playlists no nosso canal. E também aqui ele fala, né, o alerta sobre os dois caminhos, né? E aqui para finalizar ele fala da advertência também contra os falsos profetas. E isso daqui, nossos dias, realmente, essa questão dos dois caminhos, né? Infelizmente, o inimigo ele tem feito com que as pessoas pensem que todos os caminhos levam até Deus, né? E infelizmente isso não é verdade. E aí entra a questão do ecumenismo, até a própria o sincretismo religioso, né? Que faz com que as pessoas pensem que tudo ali é a mesma coisa, e deixando a ortodoxia bíblica de lado, né? E aqui a gente vê também essa advertência contra os falsos profetas. Aqui nós podemos encaixar, por exemplo, no que tem sido feito aí pelo espírito da Babilônia promovido, o progressismo, né? O liberalismo teológico, né? E muitas pessoas têm aí, através do liberalismo teológico, se desviado do evangelho verdadeiro de Cristo. E no final, a exortação para a prática desses valores, né? Porque de nada adianta conhecer esses valores e não praticá-los. Não adianta dizer que faz parte do reino de Deus se você não vive de acordo com o reino de Deus. Não adianta você dizer que serve a Cristo se você está praticando a iniquidade. E aí naquele dia Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então devemos tomar bastante cuidado com isso daqui, cumprir, né, com esses valores que fazem parte aí do Evangelho do Reino, fazem parte aí do Sermão do Monte do Senhor Jesus, né? E aqui então a gente vê, né, as bênçãos provenientes de quem faz parte do Reino de Deus, né? Que no tópico 2 o autor traz, né? Então aqueles que pertencem ao Reino de Deus, eles recebem bênçãos, tanto agora no presente quanto no futuro, né? Bênçãos como, por exemplo,
a remissão dos pecados, a adoção de filhos, né? E também o fato de sermos herdeiros de Cristo, né? Herdeiros de Deus. E aí Jesus, ele encarnou, nós já falamos aqui, isso foi necessário para a implantação do reino de Deus, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado, né? E aí está inclusive no texto da leitura bíblica em classe, aqui em Gálatas, no capítulo 4, e nos versículos 4 e 5, Paulo diz assim: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então você veja que o objetivo da vinda de Cristo foi para que fôssemos libertos da escravidão do pecado, né, do jugo do pecado. E com a morte dele, ele conseguiu nos resgatar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Você veja que próprio Paulo em Gálatas, ainda no capítulo de número 3 e no versículo 13, ele diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E também aos Colossenses, Paulo escrevendo no capítulo 1 e no versículo 13, ele diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então veja que o sacrifício de Cristo, ele nos retirou da escravidão do pecado, nos retirou do domínio do pecado e nos trouxe para o seu reino. Então o sacrifício de Cristo operou realmente uma grande redenção, né? Paulo fala também a respeito disso aos Efésios, e os irmãos conferem em Efésios capítulo 1, versículo 7, onde Paulo diz assim: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, um dos aspectos mais importantes, como efeito aí dessa redenção, foi a reconciliação com Deus, né? Nós antes éramos inimigos de Deus. E agora nós chegamos ao ponto de ser levado à condição de filhos por adoção. Então você veja na parte B do versículo, né? Do capítulo 4 de Gálatas, na parte B ele diz: a fim de recebermos a adoção de filhos. Então veja que aonde nos leva o sacrifício de Cristo? Nos tira do lamaçal de pecado, nos tira do domínio ali das trevas, nos traz para a sua luz e ainda nos faz sermos filhos de Deus. Então você veja que a partir da fé em Cristo, nós podemos ser feitos filhos de Deus, filhos por adoção, né? Como João, ele nos fala no capítulo 1 do seu Evangelho, nos versículos 12 e 13 do Evangelho de João, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então partiu de Deus, né? Essa vontade de nos fazer filhos seus, né? Então a vontade de nos tornar seus filhos partiu do próprio Deus, partiu da sua misericórdia, partiu ali do seu grande, do seu infinito amor, né? Como quando ele fala aos Efésios, desculpe, no capítulo 2 e no versículo 4, ele diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, né? Aqui ele está fazendo essa diversidade com relação ao fato de estarmos mortos, né? Então Deus, ele pelo seu infinito amor, ele nos resgatou, ele nos chamou, ele nos tirou e nos fez filhos seus por adoção. Isso simplesmente porque ele nos amou. Não foi porque nós merecemos, não foi porque a gente foi atrás, não foi porque alguém correu lá e fez isso por nós. Não, foi Deus pela sua vontade infinita e pronto.
Então Adão cometeu lá o pecado e Deus, pela sua infinita vontade, criou um plano. E nesse plano, lá no final, estávamos como seus filhos por adoção. Mesmo sendo inimigos dele. Porque no momento em que pecamos, pecamos contra Deus. Quando a gente peca contra Deus, se fazendo inimigo de Deus. Mas Deus, pelo seu amor, perdoa os nossos pecados, nos traz para perto dele e nos faz como filhos seus. E aí nós passamos a ter uma íntima comunhão com Deus, que Paulo fala aqui no versículo 6 do capítulo 4 de Gálatas. Ele diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então veja só os benefícios de sermos filhos de Deus. Deus colocou em nós o seu Espírito e nós temos intimidade com Ele. E também como resultado dessa adoção nos tornamos herdeiros de Deus através de Cristo, né? Como Paulo fala também no versículo 7 do capítulo 4, ele diz, assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então nós somos herdeiros das bênçãos espirituais de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 17, Paulo diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então veja aqui que os benefícios dessa herança, eles já podem ser desfrutados no tempo presente, mas eles serão plenos, perfeitos, com a segunda vinda de Cristo. Ocorrerá aí a nossa glorificação, a filiação eterna, né? Essa adoção aí será completa, porque hoje alguém ele pode aceitar a Cristo e se desviar do Evangelho. Mas quando formos ali glorificados, haverá a chamada filiação eterna, né? A filiação plena, né? Ali nós seremos eternamente filhos de Deus. E aí nessa herança aqui já estão garantidas, inclusas as promessas feitas a Abraão, né? A gente vê aqui, quando Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29, ele diz assim, e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então veja que aqui a gente tem a justificação por meio da fé, e os irmãos conferem, né, aqui em Gálatas, no capítulo 3, os versículos 24 ao 26, diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então veja a justificação por meio da fé, que é o caso de Abraão. Abraão foi justo pela fé. E ele diz, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então é por meio da fé que nós somos tornados filhos, é por meio da fé que nós somos justificados. E aí também tem a herança da vida eterna, né? Como quando Paulo fala a Tito, na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3 e no versículo 7, ele diz assim, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, né? Conforme a esperança da vida eterna. Essa também é uma herança que Deus tem preparada para nós. Né? Essa, como João diz, né, na sua epístola, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E outra herança também que Deus tem preparado para nós é o privilégio de conhecê-lo face a face. Né? Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 13, versículo 12, ele diz assim, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também, como também sou conhecido. Então veja que esses são os benefícios, né, aí de fazermos parte do reino de Deus. Né? Essa é a nossa herança. Né? Nós temos então aí o perdão, a expiação dos nossos pecados, que faz com que sejamos adotados como filhos de Deus e tenhamos herança juntamente com Cristo. Né? Então ele, isso tudo,
essas bênçãos, elas já têm nos alcançado no tempo presente e têm sido reservado cada vez mais para nós aí no porvir. Ainda temos muito a receber da parte de Deus. E em contrapartida, né, aqueles que rejeitam a Deus, pertencem ao mundo, né, escolhem pertencer ao mundo, rejeitando assim a Deus, esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, eles acabam sofrendo males, tanto na sua vida presente, como também na sua vida futura. E aqui o autor traz, por exemplo, o fato de eles serem escravos do pecado. Fala também de eles serem filhos da ira e estarão sujeitos à condenação eterna. Né? Então, quem comete pecado se torna escravo do pecado. Né? Cristo falando lá em João, no capítulo 8, versículo 34, diz o seguinte, João 8, 34, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Também Pedro, na sua segunda epístola, 2 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 19, ele diz o seguinte, vou abrir aqui, 2 Pedro 2, 19, ele fala o seguinte, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então você veja aqui que todos aqueles que cometem pecado se fazem servos do pecado. Acham até que são livres, mas se tornam servos do pecado. E o pecado, ele é enganoso, né? Como o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, ele diz o engano do pecado. Então veja que o pecado, ele engana, ele ludibria. De modo que as pessoas, quando estão pecando, eles pensam que são livres. E ali acabam, né, dizendo até que nós é que somos presos. Né? Eu não vou ficar preso a uma igreja, ficar preso ao que um livro manda eu fazer. Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. E na verdade ele está sendo escravo do pecado, fazendo o que o pecado conduz ele a fazer. E assim ele prefere rejeitar a verdade do evangelho. Então, como resultado de uma vida escravizada, né, o espírito do engano, o espírito do erro, acaba levando ele a cometer diversas coisas contra Deus, né, como por exemplo relacionadas, como a gente viu ao longo do trimestre, à cultura da morte. E aí a gente vê, por exemplo, a prática do aborto, a gente vê aí o assassinato, o suicídio, a eutanásia, né? Tudo isso são práticas aí que fazem parte da cultura da morte e que as pessoas que pecam são levadas a fazer. Também relacionadas aí ao liberalismo teológico, como nós vimos, que vai contra a autoridade das Sagradas Escrituras, como o fato de proferir mentiras, como também abraçar as ideias progressistas. E muitas pessoas, por pecarem, estão sendo impelidas a fazer isso, a mentir, a estar de acordo com ideias progressistas. Isso mesmo estando na igreja. Mesmo estando ali no templo, né, dizendo estar adorando a Deus. Mas se tem uma vida de pecado, é levada a viver dessa forma, mentindo, seguindo ideias erradas, contrárias à palavra de Deus. Também aí são impelidos a praticar todo tipo de imoralidade sexual, como adultério, fornicação, também aí prostituição e a prática da homossexualidade. Então tudo isso, aquelas pessoas que vivem escravizadas pelo pecado, são levadas a cometer. E aí os filhos da ira, né, ou da desobediência, os filhos da ira, como o autor traz aqui, o filho da desobediência, eles são aqueles que se entregam aos desejos e aos pensamentos carnais, né? Como Paulo falando aos Efésios, no capítulo 2, Efésios 2, do 1 ao 3, ele diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, né? Por onde este mundo vai levando aí, ó. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E a essas pessoas está destinada a ira de Deus. E a ira de Deus vai recair sobre eles já a partir de agora, já a partir do tempo presente, e vai resultar no juízo, no grande dia, em condenação, lá no juízo final. Né? Como Paulo dando continuidade aqui, em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 3 ao 6, ele diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém os santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja que todas essas práticas que são promovidas aí pelo espírito da Babilônia, como nós vimos ao longo do trimestre, são práticas que fazem parte da vida dos filhos da desobediência. São práticas que fazem parte da vida dos filhos da ira. E que sobre eles virá a ira de Deus, tanto agora no presente, como também no porvir, com a condenação no dia do juízo. Então nós não podemos minimizar, nem aí retirar a seriedade do pecado e as consequências que ele tem. Como na lição 2, né, foi falado a respeito aí da deturpação da doutrina bíblica do pecado, e aí, infelizmente, as pessoas têm feito com que aquilo que realmente é pecado, pecado moral, pecado de acordo com a Bíblia, seja deixado de lado e tratado como algo normal, como algo que faz parte do dia a dia. Sendo que não, nós devemos fugir do pecado, para não sermos colocados como filhos da ira, como filhos da desobediência, e sermos condenados por Deus no dia do juízo final. Não queremos fazer parte disso. Portanto, aqueles que fazem parte do reino de Deus devem buscar a santificação e a fuga do pecado. Então, qualquer um que rejeita a ética e a moral do reino de Deus, esse será julgado pela sua impiedade. O propósito da encarnação e da morte de Cristo não era levar a humanidade a um julgamento, não era levar o homem à condenação. Até porque, né, ele já estava rumo à condenação por causa do pecado. Como Paulo, quando fala em Romanos 3, 23, ele diz que todos estão separados da glória de Deus porque pecaram. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus por causa do pecado. E também ele fala em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então todos já estavam sendo levados para a morte, sendo levados para a condenação, rumo ao abismo. Mas Cristo, pelo seu infinito amor, morreu. Não para trazer a condenação, como eu já disse, a condenação já estava vindo, mas para trazer salvação. Foi para isso que Cristo morreu. Só que, infelizmente, o julgamento ele é inevitável. Por isso não é por causa de Cristo, mas é por causa do próprio homem, que rejeita a Cristo. E ao rejeitar a Cristo, ao rejeitar a Deus, ao rejeitar a obra expiatória e vicária de Cristo na cruz do Calvário, ele está se condenando através da sua escolha. Que é como Jesus fala em João, no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, veja, quem crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê em Deus. Não crê em Deus. Se você não crê em Deus, não tem como ser salvo. Também Marcos fala a respeito disso, Marcos 16, 16. Jesus diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê
será condenado. Quem não acredita em Cristo, quem não acredita em Deus, quem não tem fé em Deus, quem não tem fé em Cristo, não tem como alcançar a salvação. Não tem como fazer parte do reino de Deus. Isso é algo que é bem claro, é a mensagem que deve ser pregada pela Igreja de Cristo como reino de Deus aqui na terra. Então, aqui para concluir a lição de hoje, o autor ele diz o seguinte: os judeus aguardavam um reino literal para libertar-os da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado, né, como a gente já falou aqui, no período do milênio, com a vinda de Cristo. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Essa é a missão da Igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa revista, né, desse trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, né, como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia, a revista que nós estudamos nesse trimestre. Né? Nós temos todas as aulas gravadas, essa também ficará na playlist desse trimestre. Quando os irmãos desejarem rever alguma dessas aulas, podem vir aqui e rever e ser abençoado por Deus, né, crescendo aí na graça e no conhecimento de Cristo. A lição do nosso próximo trimestre, eu ainda não recebi ela em físico, né, mas eu tenho aqui ela digital, inclusive eu recomendo para os irmãos, né, tem um aplicativo das lições bíblicas de adulto da CPAD, os irmãos fazem a assinatura, se não me engano é por 2 anos, a gente paga pela assinatura durante 2 anos, e aí você tem acesso tanto à revista desse trimestre, como desde a revista do primeiro trimestre de 2014, né, tem acesso a todas as revistas, né, aqui está, né, no meu aplicativo, ó, as revistas, desde o primeiro trimestre de 2014 até a revista do próximo trimestre, que é essa daqui, aqui a capa, né, da revista do próximo trimestre, que é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, né? Na próxima lição a gente vai estar aí, né, falando na primeira lição, onde nós estudaremos a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Nós estaremos trazendo a respeito de cada uma dessas lições aqui, certo? Estaremos falando aqui um resumo, né, trazendo o título, né, de cada um e mais ou menos o que vai ser falado em cada uma das lições, para que os irmãos vejam e tenham noção do que vai ser tratado ao longo do próximo trimestre. Mas uma lição maravilhosa, né? Nós estaremos falando a respeito da obra missionária, né, deixada por Cristo para a sua igreja. Hoje até falamos algumas coisas a respeito disso, né, o papel da igreja aqui na terra, que é pregar o evangelho de Cristo a toda criatura em todo o mundo. Então acredito que os seus irmãos chegaram até aqui neste momento, têm gostado desse vídeo. Peço que curtam, peço também que compartilhem esse vídeo aqui com os irmãos da sua igreja, com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam crescer no conhecimento de Cristo. E não se esqueçam, né, neste domingo, participe presencialmente da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.